Olá, meus amigos, minhas amigas, meus companheiros de todas as reuniões que fazemos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto do Evangelho que estamos realizando com a nossa, boa vontade, com um desejo de servir, um desejo de ajudar e de trazer conhecimentos que possam ser úteis para as nossas caminhadas, para as nossas andanças, enquanto por aqui, nessa vilegiatura carnal, enquanto estamos nos preparando para a grande viagem que vai acolher todos nós num determinado momento, queiramos ou não, tenhamos medo ou não. É melhor a gente achar bom e gostar e entender que isso é uma coisa natural e que faz bem a gente mesmo. Porque aí a gente vai ficar tranquilo, vai poder superar as dificuldades e não encontrar dificuldade mesmo em coisa nenhuma, porque na realidade a vida é muito doce, embora seja dura, como eu costumo brincar dizendo que a vida é igual a rapadura, doce e dura. Então, mas a nossa intenção aqui é sempre trazer os conceitos que estão voltados para a saúde e a espiritualidade. Porque não pode haver saúde sem espiritualidade. E não pode ter espiritualidade quando se tem espiritualidade, se tem saúde. Isso é tão verdade que eu já falei aqui numa outra oportunidade do filósofo contemporâneo, né, que é o Comte Sponville, né, André Comte Sponville, filósofo francês, professor da Sorbonne, que estudou na École de France, um homem muito culto e que é ateu, completamente ateu. Ele se diz ateu, mas ele escreveu um livro maravilhoso, do qual também já falei aqui, que é a espiritualidade do ateísmo. Aliás, eu até emprestei esse livro para uma pessoa muito jovem e quando viu o título ficou super interessado. E realmente o livro é muito interessante. E a espiritualidade é de todo ser vivo, porque mesmo os animais, mesmo os vegetais, né, mesmo os brutos, têm espiritualidade. Evidentemente que essa espiritualidade não é a espiritualidade do ser humano, é diferente, porque tudo é questão do processo evolutivo, quer dizer, do patamar evolutivo no qual você se encontra. E por isso você vai encontrar, por exemplo, pessoas, né? Pessoas com todas as nuances, para cima e para baixo, todos os degraus da espiritualidade. Mas a gente pode falar de saúde, eu posso falar de saúde, primeiro porque eu me dedico a cuidar dela, né? E segundo porque eu sou uma pessoa que me considero extremamente saudável. É difícil a pessoa ver eu me queixando de alguma coisa, porque eu não sinto nada. O que eu sinto são, às vezes, as consequências daquela questão que eu digo que não existe almoço grátis. Se você faz uma coisa e tem que pagar a conta. Então, às vezes, você trabalha demais, usa seus músculos demais, dorme de menos, come exageradamente, e depois vem um certo desconforto e tal. E eu aprendi no correr da minha vida que todas as pessoas nascem com saúde. Aí uma vez me perguntaram assim, mas e aquelas pessoas que nascem com a doença congênita, com a doença genética? Gente, eu aprendi depois, também estudando, que a pessoa pode ter doenças, mas não quer dizer que ela não tenha saúde. Porque a saúde é uma coisa tão ampla e tão grande que você pode ser uma pessoa saudável mesmo com doenças. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo público de uma pessoa que já não está mais entre nós, que era Chico Xavier, que tomava não sei quantos remédios por dia, fez cirurgias e tal, tinha ausência de um olho, enfim. Mas ele era uma pessoa extremamente saudável, apesar das doenças. Porque ter doenças não quer dizer que a pessoa não tenha saúde, porque não é uma relação causa e efeito. E a gente nasce sempre com muita saúde, porque Deus não criou a doença, Deus criou a saúde.
A doença vamos dizer assim, uma opção que nós próprios buscamos pela nossa intempestividade, pelos nossos exageros, pela nossa ignorância, pela nossa falta de bom senso, enfim, essas coisas que cada um sabe de si, né? Não deve nem precisa estar avaliando quem está ao nosso lado, quem está caminhando junto conosco na jornada. A gente devia avaliar a gente mesmo. Por nós próprios, nós podemos tirar a problemática dos outros. E eu costumo dizer que o maior mantra de saúde que existe está no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, nos versículos 28 a 30, quando Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e puro de coração, e tereis repouso para as vossas almas. E vai fazendo um verdadeiro discurso de saúde. E ele vai dizer assim: o meu jugo o meu fardo é leve, meu jugo é suave. E o que é o fardo e o jugo? É as coisas da vida, vamos dizer assim, os desafios que a vida traz para nós, que são de diversos tipos, né? Familiar, profissional, nas redes sociais, no mundo, enfim, a gente está sempre tendo desafios. E os desafios maiores são aqueles que a gente encontra das pessoas mais próximas de nós. Quanto mais próxima a pessoa, mais que dificuldade vai trazer para você. Aliás, eu tenho uma expressão também que eu uso, que é dizer assim: os inimigos estão dormindo conosco. Tem até um filme chamado Dormindo com o Inimigo. Esse filme é até engraçado, porque é verdade. E a gente está sempre dormindo com o inimigo. Então a gente precisa prestar atenção. E o grande desafio é a gente procurar cultivar a família espiritual. Porque a família espiritual é uma família fácil de cultivar. Você tem um irmão, uma irmã, um amigo, uma pessoa querida que mora lá no outro país, mora na outra cidade, mora no outro local, no outro bairro. Aí você encontra: ai, com fulano, que bom que eu estou te vendo. Aí beija, abraça, não sei o quê. Aí sai dali: ai, que bom que encontrei o fulano, a fulana, meu Deus, coisa boa. Bom, aí tudo bem. Aí você já se a família espiritual é essa que você encontra nas andanças, tropeça no meio da rua, vai ali no mercado, né? Que aqui mesmo nós temos um mercado que é o nosso ponto de encontro. Então lá você encontra a pessoa assim: ô fulaninho, como vai? Quanto tempo eu não te vejo e tal. Aquela alegria, aquela coisa. Agora, o desafio é manter isso, manter a família espiritual. Essa família espiritual é importante, porque ela que vai nos dar sustentação. Mas o desafio maior é tentar transformar a família consanguínea em família espiritual. Isso é que é muito complicado e difícil. É um desafio forte, mas é possível ser feito. E se a gente conseguir, pelo menos, eu hoje falei isso aqui no café da manhã, estava falando para o namorado da minha filha, dizendo assim: eu disse para ele assim: vou te dar uma quentinha da comida do almoço que você vai comer fora, você vai perder a comida, que você vai embora para Juiz de Fora, vai perder o risoto de camarão, vai perder. Ah, meu Deus, eu estava aqui pensando nisso aqui. Ele é meio comilão, é meio gulosinho, ele gosta de comer. Ele falou: mas eu também gosto, eu não vou falar dele, porque eu também gosto de comer. Todos nós gostamos de comer é muito bom, né? Então, aí eu falei assim: vou te dar uma quentinha desse camarão com arroz, né, vou botar num recipiente. Ele disse: ai meu Deus, que alegria, que bom. Eu falei assim: pois é, mas você cuida bem da minha filha. A minha filha, ela faz parte eu tenho um colar de filhos, são muitos, às vezes eu perco até a conta. E eu tenho a minha filha, que é a namorada dele, que é a mais jovem, que é a caçula. E eu falei assim: eu vejo que você trata bem a minha filha, então eu já fico feliz. E como eu estou pretendendo conquistar ela, que eu ainda não consegui, ela é dos poucos filhos que eu ainda não consegui conquistar, eu estou nessa. Talvez, quem sabe, eu for conquistar através de você, conquistar ela. Pode ser, né? Quem sabe se eu dou
se eu dou essa sorte não, dou essa dentro aí que eu sigo. Aí, então, vou tratar bem de você. Aí ela que não costuma muito sorrir para mim, deu um sorriso. Opa, já foi bom. Quer dizer, porque, gente, ninguém resiste a um coração amoroso e gentil. E ninguém aguenta uma pessoa reclamante e chata, que fica o tempo todo te amolando, te apunhando, e só fica te cobrando, e você faz, e nunca tá bom, e nunca tá bom, e você faz, e nunca tá bom, e nunca tá bom. É terrível isso, né? Mas é assim mesmo, a vida é assim, e nós estamos caminhando todos para aprender aquilo que Jesus deu como um mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como assim mesmo. O próximo mais próximo de nós, primeiro somos nós mesmos. As pessoas não gostam nem delas próprias, se tratam mal, se comem mal, não dormem, usam coisas que são lesivas para a saúde, quer dizer, destrói aquilo que Deus colocou neles, que é a saúde. Todo mundo nasce com saúde. Com o passar do tempo, alguns vão se curando e outros vão adoecendo. Eu, por exemplo, nasci com uma porção de doenças e tenho várias delas, mas fui me curando. E eu hoje sou uma pessoa com 86, quase indo a caminho para completar os 86. Estou me sentindo absolutamente saudável, forte, bem disposto. Eu não tenho mais a agilidade e a força física que eu tinha, isso é verdade, né? A cabeça também, às vezes, para as memórias recentes, também às vezes falha um pouco. Mas eu tenho uma capacidade de trabalho, uma capacidade de engenhosidade, de construção de coisas. Eu estou nesse ano, 2026, fazendo uma porção de coisas novas. Estou fazendo um bistrô para servir uma comidinha uma vez por mês para os meus amigos. Estou fazendo Airbnb na casa que eu deixei. Estou administrando isso. Estou conhecendo gente. Estou botando à prova a minha capacidade de ser resiliente, tolerar uma porção de coisas que eu não tolerava. Estou fazendo um trabalho que está me dando satisfação de ver que eu estou conseguindo atingir os meus objetivos. E eu acho que o fato da pessoa já estar com idade provecta, já está dobrando a curva da boa esperança, não dá a ela direito de se encostar, de se acomodar. Tem que continuar produzindo se ela pode. E fazer um esforço para continuar saudável, para continuar produzindo, porque a gente só faz consumir. A gente respira o ar que não paga por ele, por enquanto, né? A gente bebe água, a gente come os vegetais, quem come carne come os animais, quem come carne come os animais, quer dizer, nós vivemos consumindo a natureza. E tudo isso tá entrando na nossa conta, gente. Se você não dá nada, só tira, só consome, como é que você vai mais tarde pagar isso? Você vai ficar numa situação lastimável. O seu contencioso vai ficar difícil. Você vai ficar no vermelho e o seu vermelho vai ser difícil de ser resgatado. A gente não tem noção disso, né? Quantos quilos de tomate a gente comeu a vida toda? Quantos pés de alface? Quantos quilos de arroz? Quantos bifes? Quantas batatas? Quanta quantidade de água a gente já bebeu? Gente, tudo isso é dado para a natureza, é Deus que nos concede. A gente não pensa que isso é consumo, que a gente está consumindo, a gente é um consumidor visceral e terrível. Então, há de se fazer alguma coisa em favor do cotidiano, em favor do geral, em favor da sociedade, em favor do... Você faz as coisas... Eu, por exemplo, sou um pouco egoísta, faço as coisas que me agradam, que eu gosto. Aí agrado a mim mesmo, mas procuro usar o terceiro verbo da minha série, que eu sou a série dos 4 verbos, de qual já falei aqui, né, que é o querer, o poder, o dever e o esperar. O terceiro verbo, que é o dever, que é aquela condição de que você faz aquilo que você gosta, que é bom para você, mas que também respinga e também transborda para os que estão ao seu lado. E aí você
fica feliz porque você faz para você, se aproveita bastante. Porque quem acende uma luz é o primeiro a ser iluminado por ela, é verdade. E aí você vai iluminar o outro. Você vai iluminar o outro vai ficar iluminado exatamente por você. Então, a página de hoje, ela está no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 1. Capítulo 20, versículo 1 de João Evangelista. E diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena, falando da Maria Madalena, que na realidade era Maria de Migdala, porque ela morava na cidade de Migdala. E naquele tempo, as pessoas eram assim, Jesus, era Jesus de Nazaré, porque nasceu em Nazaré. Maria de Nazaré. Então, tinha Paulo de Tarso, da cidade de Tarso, na Grécia. Então, cada pessoa, o sobrenome das pessoas era do lugar que ela morava. Então, Maria Madalena era Maria de Migdala, que depois foi traduzido para Madalena, né? É Migdala. Então, Maria de Migdala, que foi uma das mulheres que acompanhou Jesus. Jesus era acompanhado por muitas mulheres. Ele tinha os apóstolos, mas os apóstolos não eram muito de ficar agarrado com ele, não. Quem andava agarrado com Jesus estava sempre dando proteção para ele, sempre ajudando, sempre fazendo, sempre ali acompanhando, eram as mulheres. Aliás, eu louvo e rendo homenagem às mulheres, porque se não fossem as mulheres, eu não sei onde é que esse mundo já tinha ido parar. As mulheres é que têm salvado esse mundo, apesar de alguns senões por aí, que também faz parte, também, todo mundo é ser humano, tem direito de dar suas defecções, mas no cômputo geral, no grosso, as mulheres têm sustentado a família, sustentado a sociedade, sustentado a religião. Você vai numa casa religiosa, você vê lá, conta, tem 5 homens, 25 mulheres. 30 pessoas, 5 homens, 25 mulheres. Elas estão, e agora na força de trabalho, as mulheres têm dado um belíssimo exemplo, verdadeiras profissionais, advogadas, médicas, CEOs de empresas, diretoras, gerentes. Ontem mesmo eu atendi uma moça aqui que é gerente de uma agência bancária, cuja a irmã também trabalha e trabalha com uma outra moça. Eu estava falando de uma outra senhora, que é muito minha amiga, que eu convidei para um dos almoços que eu vou fazer. Ela disse, minha irmã trabalha com ela. Eu falei assim, gente, como tem mulher ativa atualmente nesse mundo. As mulheres estão dando um show. Então eu rendo homenagem e rendo minha gratidão, porque sou grato, porque se não fosse uma mulher eu não estaria aqui, a minha mãezinha, né? Então, as mulheres têm todas essas virtudes, que os homens ainda estão meio capenga de atingir. Mas tudo bem, mas vamos chegar lá, estamos indo. Bom, então no primeiro dia da semana, Maria de Madalena foi ao sepulcro, pois Jesus já tinha sido crucificado, o corpo tinha sido colocado no sepulcro. De madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra fora do lugar. A pedra tinha sido removida do sepulcro, né? Porque os judeus, eles faziam uma cova e jogavam o morto ali dentro e botavam uma pedra. Eles tinham pavor de alma penada, de alma do outro mundo, como o pessoal falava, de espírito, né? Eles tinham pavor, então eles achavam que botando uma pedra não tinha problema. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Jesus pergunta para Maria, irmã de Lázaro, outra Maria, né? Miriam, na língua judaica é Miriam. Maria pergunta, onde o pusestes? Ela disse, está ali, Senhor, ali atrás daquela pedra. Aí Jesus diz assim, retirem a pedra. Aí tiraram a pedra. Aí Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Falou a primeira vez, não aconteceu nada. Ele falou a segunda vez, no comando, Lázaro, sai, vem para fora. E na terceira vez o Lázaro veio, removendo as faixas, saiu caminhando. Ele disse assim, Lázaro não está morto, Lázaro dorme. Esse é outro assunto que eu vou conversar outro dia sobre isso. Mas
essas lições, elas têm muitos ensinamentos embutidos aí. Então, os judeus botavam a pedra, e Jesus tinha sido assim sepultado também. E quando a Maria chegou lá, tinham tirado a pedra. E aí ela viu um homem andando, ela achou que era o jardineiro. Isso aqui sou eu que estou dizendo, tá? Não está escrito aqui não. Ela achou que era o jardineiro. Aí eu disse, senhor, tu vistes o meu senhor? Ela viu que o corpo não estava na tumba. E as pessoas acham que Jesus ressuscitou em corpo físico, que é outro engano, outra... Mas tudo bem, isso também, eu também vou conversar isso outro dia. Hoje vou deixar aqui só assim, dar esse lampejo, mas não vou explicar isso, porque hoje o objetivo hoje é falar da madrugada, tá? A madrugada. Por quê? Porque nós estamos começando um ano. E o dia sempre começa na madrugada. A madrugada é que dá início ao dia. A gente diz assim, o dia foi terrível. Mas não fica tranquilo, porque entre a noite terrível que você passou e o dia que vai surgir, tem a madrugada. Espera a madrugada. Quando a madrugada chegar, começam os novos albores, os raios do sol começam a chegar aqui na Terra e começa um novo dia. E tudo se renova. Cada dia Deus constrói coisas novas, há uma renovação. Se a pessoa tiver confiança nessa colocação que eu estou pondo aqui, tudo vai dar certo para ela, nada vai dar errado. Então, Emmanuel vai dizer assim, comentando essa passagem, né? Nós não devemos esquecer a circunstância em que Maria de Magdala recebe a primeira mensagem da ressurreição do Mestre. Inclusive, isso deu uma celeuma danada, porque as mulheres eram muito mal vistas. Como sempre, a sociedade continua ainda perseguindo as mulheres. As mulheres ainda não conseguiram atingir o patamar que elas merecem. Mas vão chegar lá, já melhorou alguma coisa. Mas os apóstolos ficaram furiosos. Mas como é que Jesus apareceu primeiro para uma mulher, logo para uma mulher? Meu Deus, como é que pode? É um preconceito. Então, no meio da perturbação e desalentos, que Jesus foi crucificado, eles ficaram perdidos completamente, né? O desalento daquela pequena comunidade, a grande convertida, quem é a grande convertida? Maria Madalena. Não perde tempo em lamentações estéreis. É isso que a gente tem que aprender, gente. Acontece uma coisa, a pessoa fica, porque não sei o quê, eu acho que não vai dar certo, não vou tomar a condução, mas não vou conseguir chegar na hora, não vai ter o Uber, não vai ter o ônibus, não vai ter o... Gente, não pensa sempre que vai dar tudo certo, você vai conseguir chegar, sai mais cedo, se antecipa, vai lá, planeja direitinho, faz o negócio, vai dar tudo certo. As pessoas fazem umas dificuldades, criam uns obstáculos na vida. Aliás, a maioria dos obstáculos, tem um estudo francês muito interessante sobre a questão dos obstáculos, que ele diz assim, a pessoa se preocupa por causa de 3%, porque 70% do que você acha que vai acontecer, que você fica ansioso, preocupado, não vai acontecer. 20% vai acontecer, mas vai ser o contrário daquilo que você pensou que é. E 7% nem vai acontecer. Vai acontecer, mas não vai ser com a intensidade que você pensou que seria. E vai só acontecer 3%, que aí completa os 100. 70 com 20, 90, com 7, 97, com 3, 100. 3% acontece exatamente. Então você fica preocupado 100% com um negócio que só vale 3. É o mesmo que você querer comprar uma nota de 100 reais por 3 reais, não vai conseguir. Ou então vender uma nota de... As pessoas ficam muito sofridas, muito desesperadas, com coisa nenhuma, coisa nenhuma. A construção da derrocada antes da hora. Quando a pessoa pensa que vai perder, que não vai conseguir, eu não vou passar no concurso, já perdeu o concurso, já não passou. Você não pode pensar, você tem que pensar que você vai passar, que você vai conseguir
né? Ou então não pensa nada, vai lá e faz o concurso, estuda, se prepara e vai lá e pá, gabarita o negócio. Pronto. Eu tenho um filho que ele fez 3 concursos públicos, a nível federal, e passou nos 3. E passou sempre nas primeiras colocações. Ele não é nenhum gênio, não. Ele é um garoto normal. Ele estuda, né? Se prepara, concurseiro nato. Bom, e hoje exerce uma função importante na Justiça Federal, uma pessoa graduada lá e tal, está muito bem de vida, graças a Deus. Então, no seio das perturbações e desalentos da pequena comunidade, a grande convertida não perde tempo em lamentações estéreis, nem procura o sono do esquecimento. Ah, não quero nem pensar nisso mais. Não, pensa, mas pensa, o que é que isso pode me ensinar? O que é que eu posso tirar disso aqui que deu errado para poder lá na frente consertar? O Nietzsche, o grande filósofo Friedrich Nietzsche, fala muito disso, trata disso. Ele fala, o que não me mata, me fortalece. É exatamente querendo dizer que aquilo que deu errado, você tira dali as lições para você ficar mais forte na frente e conseguir atingir aquele patamar que você está tendo dificuldade. Pronto, é só isso. Simples assim. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança. E perderam a confiança, porque eles achavam que Jesus ia derrotar aqueles homens todos, ia trazer os exércitos do céu, os anjos com carabina, não tinha naquele tempo, com espadas, não sei o quê. Eles não tinham entendido a mensagem não é essa, não é por aí. Então, entre o remorso da própria defecção, que muitos correram, né? Todos eles fugiram, só ficou João. E a amargura pelo sacrifício do Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguiam apreender, né? Confundiam-se em atitudes negativas. É o que a gente faz normalmente, só com atitudes negativas. Pensamentos contraditórios, angustiados, azogarravam-lhes os corações. Azogarrava quer dizer azorrague. Azorrague é um chicote, que chicoteava o coração deles. Madalena, contudo, rompe o véu das emoções dolorosas que embargam os passos. É, portanto, imprescindível não sucumbir sobre os fardos, transformando-os, acima de tudo, em elemento básico da construção espiritual. Tem um nome para isso, chama-se resiliência. Construir a partir da dificuldade a facilidade. E Maria resolve não se acovardar diante da dor. Porque o Cristo fora imolado na cruz, não seria lícito condenar-lhe a memória bem-amada ao esquecimento, ao olvido ou à indiferença. Vigilante e atenta a si mesma, antes de qualquer satisfação a velhos convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo. Não vamos fugir da luta, não vamos fugir do obstáculo, vamos enfrentá-lo. Que se constitua, o obstáculo era o obstáculo, o sepulcro. Era ir lá para ver o Senhor morto lá, era doloroso, né? Muito cedo, bem de madrugada, precedendo o despertar dos próprios amigos, antes dele já se levantou, encontra a radiante resposta da vida eterna. Qual foi essa resposta? A ressurreição de Jesus. E rememorando esse acontecimento simbólico, esse símbolo, né, esse símbolo do que seja o renascimento, que a igreja até usa na Páscoa, diz que a Páscoa é renascimento. Isso são coisas tudo bem, os símbolos são bons, eu acho que é bonito, vale a pena. Mas é preciso tirar o símbolo da sua coisa simbólica para servir de ferramenta para a construção daquilo que é a realidade, o dado da realidade. Nós não podemos viver na ilusão, temos que viver no dado da realidade. A realidade aqui. Então, rememorando esse acontecimento simbólico, recordemos nossas antigas quedas, porque por havermos esquecido
o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, minha gente? Domingo. Domingo. O que quer dizer domingo? Sei lá. Domini Dei. Domini, que é Domini Dei? Dia do Senhor. Domini Dei, domingo, dia do Senhor. Trocando em todas as ocasiões, o mais medo pelo mais tarde. Desculpa, o mais cedo. O mais cedo pelo mais tarde. A pessoa fala sempre assim, eu sempre falo com a Fanny. A pessoa diz assim, amanhã eu vou... Eu falo assim, tenho horror dessa palavra amanhã. Amanhã eu faço isso, amanhã eu resolvo aquilo. Gente, a pessoa que fala amanhã não vai fazer. Tá igual o funcionário que vinha aqui, disse que vinha, eu falei assim, ele disse, eu vou segunda-feira que vem. Ele saiu mais cedo, 4 dias antes, na quarta-feira. Você não vai ficar aqui até o final do dia. Não, eu tenho que ir, eu tenho que viajar, não sei o que, mas segunda-feira eu tô aqui. Aí eu falei assim, tá bem. Quando foi segunda-feira, 10 horas da manhã, eu liguei para ele, falei assim, e aí, você tá vindo? Ah, eu ainda estou aqui no lugar aqui, mas eu estou indo, eu vou depois do almoço. Hoje já é domingo, amanhã já é a outra segunda-feira e ele não apareceu. Então eu mandei uma mensagem para ele assim, você verá depois do almoço de que dia? Feliz ano novo. Então eu estou com esperança que ele venha terça-feira, porque eu acho que amanhã ele também não vai vir. Bom, então que Jesus nos abençoe e vamos fazer a nossa oração pelos doentes e pelos os desencarnados. Deus, nosso Pai, Tu que és Senhor, todo poder e bondade, ilumina o coração dos homens, dá força e coragem para as lutas do cotidiano, infunde no nosso espírito, Senhor, o desejo de sempre procurar caminhar com acerto. E se não conseguimos acertar, Senhor, que possamos aprender com os desacertos para a construção do futuro, numa situação melhor. Que possamos aprender o dia mais importante da vida, que é o dia de hoje, E lembrarmos que se a noite foi azia, se a noite foi complexa, difícil, a madrugada vai chegar e vai trazer um novo dia. O sol vai brilhar e a gente vai construir uma outra esperança de vida. Misericórdia para os doentes, aqueles que estão sofrendo, que possam ter as suas dores aliviadas, mas que entendam sobremaneira que a doença não é para machucá-los, para fazer sofrer ou para matá-los. A doença existe para fazer com que essa pessoa seja sacudida, para ela entender que ela precisa modificar seus caminhos, modificar seus gestos, modificar suas atitudes, modificar sua compreensão sobre a vida. Se ela aprender isto, Senhor, certamente, temos certeza, Tu já nos ensinaste, a saúde virá e a doença desaparecerá. Abençoa também aqueles que partiram do mundo material para o mundo espiritual antes de nós, que nos antecederam nessa grande viagem, nessa grande jornada. Que eles possam se sentir iluminados com a sua própria luz, que possam acender a sua luz interna, iluminar o seu próprio caminho, palmilhar com segurança as novas estradas, e assim também observar e ver a presença dos guias espirituais, os espíritos protetores que amparam a cada um de nós junto deles, dando-lhes orientação, dando-lhes força, coragem e dando a eles a direção certa para a caminhada firme na busca da construção espiritual. Que nós possamos, Senhor, estar sempre prontos para os embates da vida e sempre com confiança em Ti, porque sabemos que Tu, Senhor, és o ser que não tem nem passado, nem presente, nem futuro, porque Tu, Senhor, és o dono do tempo e estás na eternidade, que é passado, que é presente e que é futuro, tudo ao mesmo tempo. E nós possamos também aprender um pouco dessa lição e sermos um pouco atemporais, esquecendo o passado, esquecendo o próprio presente e voltando nossos olhos para frente, para o futuro.
que assim seja, e que a luz do teu amor inunde o nosso coração. Que assim seja. Graças a Deus, Deus nos abençoe e nos ampare.